Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando os livros poéticos. Estamos na lição 10, que tem como título Preceitos para a Vida Prática, e é baseado no livro de Provérbios, do capítulo 23 ao 31. A primeira parte aí do nosso estudo de hoje diversos preceitos e provérbios, baseado nos capítulos 23 e 24 do livro de Provérbios. Vemos aí o primeiro versículo, capítulo 24, versículos 17 e 18, que vai falar sobre: quando teu inimigo cair, não te alegres, quando tropeçar, não se alegre o teu coração, para que o Senhor não veja e se desagrade disso, desviando dele a sua ira. Um princípio básico de relacionamento e de amor cristão enfatizado por Jesus nos evangelhos é o cuidado em não nos alegrar com a queda do outro. Infelizmente, quantas pessoas se alegram quando alguém tropeça ou pratica algo fora dos princípios da palavra? Aí vem as expressões: eu sabia, nunca me enganou, bem feito, etc. Este é um preceito que precisamos estar atentos todos os dias da nossa vida. Na outra parte, nós vemos já mais preceitos e provérbios, agora do capítulo 25 ao 29, e nós vamos ver o capítulo 25, versículo 11, que diz o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa. A palavra pronunciada na hora certa, para a pessoa certa e da forma certa, é comparada a uma bandeja de prata com muitas maçãs de ouro em cima. Não tem preço. Então a gente precisa buscar cada vez mais sabedoria de Deus, para que as nossas palavras sejam bênção para nós e para quem é alertado. Capítulo 26, versículos 18 e 19, traz um conselho do sábio rei Salomão para outros reis. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o próximo e diz: fiz isso de brincadeira. Isso acontece muito, não é? É a dita frase: eu não tive a intenção de prejudicar você, e no entanto, muitas vezes esses tipos de brincadeira podem trazer algum problema para a pessoa ou uma situação vexatória diante de outras pessoas. Então é preciso evitar tais comportamentos. Capítulo 28, versículos 6, 12 e 26 diz o seguinte: é melhor o pobre que vive com integridade do que o rico perverso nos seus caminhos. Quando os justos triunfam, há grande glória, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Quem confia no próprio coração é insensato, mas quem age com sabedoria viverá em liberdade. Quando olhamos para a nossa sociedade com noticiários mostrando comportamentos totalmente fora do padrão de Deus, vemos que a riqueza adquirida por subornos, contratos interesseiros e outros meios só trazem frustração e tristeza, prejudicando a pessoa e sua família. Vemos mais adiante, capítulo 30, que é o conselho do sábio Agur, versículos de 7 a 9, que traz uma bela oração, um pedido humilde e sincero de Agur. Peço-te que não me negues duas coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecendo, eu não venha a furtar e profane o nome de Deus. Veja a preocupação de Agur com relação à vaidade, à mentira, pobreza e riqueza, fartura e negação. O autor estava preocupado em negar o Senhor ou prejudicar o próximo, furtando e colocando a culpa em Deus. Um exemplo para nós: sabedoria nas escolhas, de maneira que Deus esteja sempre orientando em qual direção ir, para que a nossa vida seja um reflexo de sua luz em nós. Mais adiante vemos no mesmo capítulo, versículos 24 a 28,
também chama a nossa atenção para coisas pequenas que nos ensinam grandes verdades. Aí ele traz o exemplo de 4 tipos de animais. Há 4 coisas na terra que são pequenas, mas extremamente sábias. As formigas são um povo sem força, mas no verão preparam o seu alimento. Os coelhos, um povo sem poder, mas vivem nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam todos enfileirados. A lagartixa, que pode ser apanhada com as mãos, mas andam nos palácios dos reis. Então a gente vê grandes lições aí através desses animais. Formiga, coelho, gafanhoto e lagartixa, que nos ensinam grandes lições: previdência das formigas, segurança dos coelhos, equipe dos gafanhotos e liberdade das lagartixas. Não é fantástico? A natureza nos ensinando, né? Cada ser que existe pode também trazer algum conselho, algum tipo de sabedoria e de experiência para nós. Mais adiante, capítulo 31, são os conselhos de uma mãe. Uma mãe aconselhando seu filho na escolha de uma esposa. Uma mulher descrevendo o perfil de uma outra mulher que seja digna de seu filho. Ela inicia seu discurso aconselhando o filho a ter cuidado com aqueles que não têm voz nem vez para que ele seja um rei sábio. E em seguida descreve a mulher virtuosa. É um texto bem interessante que nós todos conhecemos. E as boas características dessa mulher virtuosa são características morais, honrada, honesta, que tem boa conduta, esforçada, bela, excelente. Na sua descrição, ela diz que uma mulher virtuosa é confiável, bondosa, habilidosa, previdente, organizada, administradora, cuidadosa de si e dos outros, trabalhadora, sensível, tranquila, boa reputação, boa negociadora, sábia. Por isso ela é admirada e homenageada. Não é uma mulher biônica, mas uma mulher normal que teme a Deus e sabe seus limites. Uma mulher que é bem consigo mesma e confiante de que Deus está no controle de todas as coisas. A gente conclui com o texto áureo, que está no capítulo 28, versículo 6, essa primeira parte aí. É melhor o pobre que vive com integridade do que o rico perverso nos seus caminhos. Este conselho mostra claramente que a riqueza não traz integridade. Você pode ter as duas coisas, mas não é o que temos visto. Não significa que ser pobre é o mesmo que ser íntegro. Pode não ser, mas o sábio mostra que um pobre íntegro e com valores morais vale mais do que um rico com muito dinheiro, mas com valores que destroem. Amém.